Está gravando? Então, boa noite, minha gente. Tudo bem com todos? Como passaram esse lindo fim de semana, com o céu azul, né? Tão bonito, o sol, hoje está um dia tão lindo também, né? Tão agradável. Mas então, sejam todos bem-vindos. É tão bom quando a gente pode se reunir para adorar o Senhor, para louvar Ele de todo o nosso coração, para aprender da Sua palavra, para refletir sobre o que Ele tem para nos ensinar a respeito de quem nós somos. Vamos abrir a palavra no Salmo número 15. Todo mundo achou? Sim. Salmo número 15. Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Amados irmãos, nós queremos habitar no tabernáculo do Senhor, não é verdade? Nós somos templo do Espírito Santo, mas também queremos habitar com Ele coletivamente. Nós somos individualmente templo do Espírito, como vimos na semana passada, somos casa de Deus, né? Como pessoas. As nossas famílias são casa de Deus, mas a igreja é casa de Deus. Então, queremos isso, queremos morar neste lugar onde o Senhor habita, onde o Senhor nos acolhe com sua família. Então existe aqui tantas recomendações e hoje nós vamos refletir nessa noite sobre um dos aspectos que envolve essa questão de sermos habitação do Espírito. Vamos buscar, sim, viver com integridade, com justiça, sempre falando a verdade. Isso é próprio de quem segue Jesus, porque Jesus era justo, Jesus era verdade, Jesus era íntegro, Jesus olhava para as pessoas com olhos de misericórdia, não com desprezo. Mas, para que tudo isso aconteça em nós precisamos ter consciência de quem nós somos, nós precisamos estar certos da nossa identidade. E hoje eu quero falar sobre mais um aspecto da nossa identidade. Mas, antes disso, vamos consagrar nossa noite ao Senhor, vamos entronizá-lo através dos nossos louvores e depois vamos refletir sobre a sua palavra. Amém? Pai querido e amado, nós somos tão gratos, Senhor, porque estamos todos aqui reunidos contigo, uns com os outros, num momento de comunhão, num momento de alegria por podermos estar na Tua presença juntos. Obrigada, Senhor. Obrigada porque cada pessoa que está aqui, que veio até aqui, veio porque está com saúde, porque teve a possibilidade de se locomover, de sair da sua casa e de chegar aqui. Obrigada, Senhor. Obrigada por todos aqueles que têm ouvido a Tua voz chamando, porque o bom pastor, ele chama as suas ovelhas, porque ele as quer perto, ele as quer junto dele, ele quer oferecer algo para elas e ele quer receber o que elas têm para lhe oferecer. Senhor, então consagramos esse tempo a Ti com toda gratidão e pedimos, ó Pai, recebe a nossa adoração, recebe, Jesus, o nosso louvor. Tu és digno de
toda honra, de todo louvor, de toda glória. E nós queremos abrir os nossos lábios para engrandecer o teu nome neste lugar. Em nome de Jesus.
nada. Sem a tua presença nós não somos nada. Sem que tu estejas conosco, Senhor, para onde nós iremos? O que nós poderemos fazer, Senhor? Nada. Tu és o nosso tudo. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa torre forte. Tu és, Senhor, a água da vida. Tu és o pão da vida. Tu és a porta. Tu és o caminho. Tu és a videira verdadeira, Senhor. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu és tudo, Senhor. Tu és o começo e também o fim. Tu estás acima de todo principado, de toda potestade, de todos os poderes do mundo tenebroso, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que pode nos causar mal. Obrigada, Jesus. Por isso nós queremos te exaltar. Queremos dizer o quanto tu és grande, o quanto nós te amamos, o quanto não podemos viver sem ti, o quanto é melhor, Senhor, viver na tua presença do que qualquer outro lugar, Senhor. Um dia sequer na tua presença, Senhor, é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Um minuto que seja, Senhor, uma hora que seja a cada segunda-feira, reunidos aqui como teu corpo, como tua igreja, na tua presença, é melhor do que qualquer outro tipo de encontro em qualquer outro lugar. Senhor, obrigada. Obrigada por nos trazeres aqui. Obrigada por termos a possibilidade de te adorar juntos. Nós queremos te agradecer. Amém. E agradecer-te por toda nossa vida, sem teu infinito amor. Só tu és o Deus, só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Teu
Tu és o Deus eterno, sobre toda a terra, sobre todo o céu, Senhor, sobre todos os poderes. E nessa noite nós queremos olhar, Senhor, toda a Tua palavra, mas olhando com uma visão de eternidade. É para isso que Tu nos chamaste, não apenas para vivermos aqui e agora, mas para termos uma vida eterna contigo. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos chamar. Quem é o nosso pequeno? Vem cá, André. Que bom que Tu estás sempre aqui, né? Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela vida do André, Senhor. Obrigada pela fidelidade, tanto dos seus pais quanto dele, de estar aqui presente, recebendo a Tua palavra, Senhor. Recebendo no seu coração aquilo que Tu queres ministrar ao coração dele. Nós Te bendizemos, Senhor, e abençoamos para que tudo aquilo que for liberado para ele a partir do que a Tânia vai ministrar, Senhor, entre no seu coração e ele possa crescer no Teu conhecimento. Em nome de Jesus, abençoamos a Tânia e abençoamos o André para uma noite cheia da graça do Senhor. Amém? Amém. O Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração nós experimentamos a Sua fidelidade. E é muito bom a gente poder ver as crianças crescendo na casa do Senhor. As crianças crescendo debaixo da palavra de Deus. Porque é certo que tudo aquilo que ficar gravado na mente e no coração, nesta etapa de vida, jamais será esquecido. Jamais será, não só porque está escrito na palavra que é assim, mas porque também a gente comprova isso. Nós mesmos sabemos das nossas memórias. Nós mesmos sabemos, sejam memórias boas ou ruins, daquilo que vivemos na infância, está lá gravado no nosso mente, no nosso coração, influenciando o nosso viver, na verdade. Então, poder gravar a palavra de Deus, né, as experiências com Deus no coração das crianças, na mente delas, ter a certeza de que elas vão ter boas referências por toda a vida, em todos os momentos, em todas as situações que tiverem que enfrentar. Amém? Amados, na semana passada, então, nós tivemos uma preciosa ministração que o Charles nos trouxe sobre casa, né? Sobre sermos casa espiritual, sobre sermos casa do Senhor, sobre a nossa família ser casa espiritual. E hoje eu queria conversar com vocês sobre a casa espiritual chamada igreja. Começando pela forma como uma casa é construída. A casa do Senhor, ela não é feita por mãos humanas. Isso é escrito, o apóstolo Paulo escreveu, né, que a casa de Deus não é construída por mãos humanas. Então, como é construída a casa espiritual, a casa de Deus? Através das nossas vidas, como pedras vivas. Então, nessa noite, eu queria convidar vocês para nós buscarmos entender se nós temos revelação de que nós somos pedras vivas. E se alguém não tem essa revelação, é um tempo de buscar. Hoje, abrindo meu celular, em determinado momento, entrou um videozinho de uma senhora, talvez alguém mais de vocês tenha visto isso, uma senhora bem simples, eu não peguei o início, então não sei aonde era, mas era no interior, uma senhora já aposentada, bem simplesinha, que o sonho dela era ensinar a palavra de Deus para um grupo de pessoas. Ela sabia que ela precisava partilhar a palavra de Deus. Gente, o lugar de moradia dela, no sertão dos sertões, no fim de mundo. O que ela começou a fazer? Tinha do lado da casa um morrinho. Ela começou a cavar aquele morro
e puxar a terra até formar uma área plana, para ali construir um local que ela pudesse receber. O sonho dela era receber até 100 pessoas, ousado. E aí, então, isso foi descoberto. Então, era um repórter que estava trazendo a reportagem ali, porque ela carregou o equivalente a 12 carretas esses caminhões que transportam barro, o equivalente a esses 12 caminhões. Ela puxou a terra, ela cavava com a sua enxada, cavava, daí ela punha um pano e ia puxando aquele pano para o outro, deslocando para outro lugar. Imagine quanto tempo ela trabalhou, dia e noite ela trabalhava. E aí o repórter disse para ela, mas por que a senhora fez isso? Ela disse, eu quero levar a palavra de Deus, de eu sou a igreja viva, porque eu sou uma pessoa que se move. E se eu sou uma pessoa que se move, eu sou uma igreja que se move. Então, eu quero ter um espaço, eu me movo para que isso aconteça. Gente, naquela simplicidade, eu fiquei pensando nessa frase dela, eu sou a igreja que se move, porque eu sou uma pessoa, eu tenho pernas, eu tenho braços, eu me movimento. E aí, claro, diante de toda essa história que acabou se tornando conhecida, sem dúvida que pessoas se levantaram para ajudar, e agora está sendo construído o espaço para ela pregar. Não sei como é que, pela vista aérea que mostraram da localização da casa dela e onde vai ser construído o local para ela ensinar a palavra, não tem um vizinho muito perto, mas vejam só o coração e o desejo, de certamente Deus vai mandar pessoas, porque se mandou até um repórter ir lá, porque alguém contou, e aí a reportagem foi ao ar e moveu pessoas. Então, eu digo para vocês, será que nós temos consciência de que nós somos uma igreja que se move? Ou será que nós somos uma igreja estática, parada? Quem nós somos? Então, eu queria convidá-los para abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, porque nós vamos refletir. Talvez algumas pessoas já tenham escutado muitas vezes uma ministração a respeito dessa palavra, que é a confissão de Pedro, mas eu quero enfatizar um aspecto hoje. Nós falamos há um tempo atrás que o homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dada. E muitas vezes esse texto bíblico é usado para falar de coisas. Porque o homem não pode ter coisa alguma, o homem não pode receber coisa alguma, nós usamos a palavra coisa. Então, pensamos também em coisas materiais, coisas que podemos tocar, mas nós não podemos receber também revelação da palavra de Deus, se Deus não nos der revelação. E hoje, então, na minha oração a Deus, é que cada um daqui, que está aqui, saia daqui com a revelação de que é uma pedra viva que constrói este santuário de Deus, esse tabernáculo de Deus, e que vai se transformar ao longo da caminhada numa pedra preciosa, para lá, naquele dia, onde a nova Jerusalém for estabelecida, nós sejamos as pedras que ornamentam as muralhas. Amém? Vamos lá então. Capítulo 16 de Mateus, nós vamos ler do versículo 13 em diante. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias,
e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu, que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Vamos por partes aqui. Então Jesus pergunta para os seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então Jesus se autodenominava de Filho do Homem. Por quê? Porque Jesus, como homem, ele veio, nasceu do ventre de uma mulher, ele nasceu cumprindo a profecia de Isaías, um menino nos nasceu, menino, ser humano, homem, da barriga de uma mulher, um filho se nos deu, ele tinha uma família, o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome era maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus, Filho do Homem. Ele se denominava assim para que todas as pessoas soubessem que enquanto ele estava aqui, ele estava caminhando numa natureza humana. Nós sabemos, e estudamos que Jesus tinha a natureza divina porque ele foi concebido pelo Espírito Santo e não por um homem. E a natureza humana porque ele nasceu no ventre de uma mulher. Então aqui ele diz: vocês estão caminhando comigo, vocês estão me conhecendo neste tempo. Quem vocês dizem que eu sou? Aquelas pessoas que não caminham comigo todos os dias podem pensar que eu sou um dos profetas, porque eu trago palavras. Jesus trazia palavras das Escrituras. Então o povo podia pensar: é mais um profeta que está trazendo uma palavra de Deus de acordo com algumas das Escrituras já conhecidas, Mas e vocês que caminham, vocês que têm intimidade, vocês que andam comigo, vocês que me veem todos os dias, que estão ali caminhando, comendo, falando, ajudando, servindo, quem vocês dizem que eu sou? E aí nós vemos que somente Pedro, Simão Pedro, foi aquele que prontamente respondeu. Mas ele não respondeu prontamente somente porque ele era impulsivo, segundo a gente vê no seu comportamento ao longo da palavra. Ele respondeu porque Deus lhe revelou quem Jesus era. Então, meus amados, nós não podemos viver verdadeiramente um relacionamento nem com Deus Pai, nem com Deus Filho, nem com o Espírito Santo, se não tivermos uma revelação que venha do alto. Vocês lembram de João Batista? Citei ali a passagem de João Batista dizendo que o homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dada. João Batista tinha convivido com Jesus um tempo, talvez quando criança, por serem parentes, mas depois ele foi para o deserto. E Jesus continuou lá com a sua família e eles não se viram mais. Então, quando Jesus inicia a sua caminhada pública, João Batista não tinha visto Jesus. Mas quando ele encontrou, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que ele sabia? Eu já falei aqui para vocês que Jesus era um nome comum. Não era o nome de Jesus somente, era um nome comum. Então muitos eram chamados de Jesus. Como que João Batista teve? Porque ele teve uma revelação do Espírito de quem era
aquela pessoa que ele estava encontrando. Então, assim, nós vamos vendo ao longo das Escrituras algumas pessoas que tiveram revelação de Jesus. E é isso que nós precisamos pedir a Deus para nós termos. Não é um esforço nosso que vai fazer com que a gente tenha revelação de quem Jesus é. É o Pai. Assim como no Evangelho de João diz que Jesus diz: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Todo aquele que vier a mim eu jamais lançarei fora. Também ninguém pode ter revelação de quem Jesus é se o Pai não permitir essa revelação. E essa revelação é transformadora. Por que nós hoje temos visto uma igreja, generalizando, fraca? Fraca em termos de fé. Por quê? Porque quando vem, não, eu creio, eu vou aos cultos, eu vou aqui, eu vou ali, eu vou lá, eu canto, eu até leio. Chega no momento da dificuldade, no momento da provação, vem o desespero. Por quê? Porque não tem revelação de quem é esse Jesus, que algumas qualidades dele, algumas das características dele, eu citei aqui. Se nós cremos de fato em quem Jesus é, nós não vamos fraquejar. Nós podemos sentir dor, podemos sentir tristeza, sentimentos normais, aflições, mas não esmorecer a ponto de adoecer ou a ponto de desistir da fé, ou até desistir do convívio com a igreja. Então, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo. Cristo significa enviado. Tu és o Cristo, o enviado, como um filho do Deus vivo, segundo todas aquelas profecias do Antigo Testamento. E Jesus então diz para ele: Simão, filho de Jonas, né? Jonas, Bar significa filho. Simão, filho de Jonas, você é mais do que feliz, porque esta revelação só quem pode dar é o Pai. Não é carne, não é sangue, ou seja, não são pessoas que podem te fazer entender. É o Pai a quem tu tens buscado um relacionamento com Ele. E aí, Jesus então diz para ele: Pedro, também te digo que tu és Pedro. O nome dele era Simão. Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas. Ele diz: mas tu és Pedro. E esta palavra Pedro aqui, no grego original, significa pedregulho. Não significa pedra. Significa uma pequena pedra, um pedregulho. E ele diz, Jesus continua: e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós sabemos que existe uma interpretação de que Pedro então seria o fundador da igreja, porque Jesus diz que sobre esta pedra, mas aqui a palavra pedra já não é mais o pedregulho. A palavra pedra é uma rocha, e a rocha é a revelação que Pedro teve de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Naquele momento, a revelação que Deus Pai deu para Pedro é de que existia uma pedra maior do que ele. E Jesus diz assim: e sobre esta rocha, sobre esta revelação é que eu vou edificar a minha igreja. E aí então ele diz que para a igreja dará as chaves do reino dos céus. Aqui diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, mas na verdade é a igreja, Pedro como parte da igreja, como uma pedra viva. Gente, quem é a pedra principal da igreja? Jesus. Vamos olhar lá no profeta Isaías, no capítulo 28.
É uma profecia preciosíssima, capítulo 28, versículo 16. Assim está escrito: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Então, Jesus aqui já estava sendo anunciado pelo profeta Isaías como a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra preciosa, aquela sobre a qual a igreja seria edificada. Só que a igreja é formada de pedregulhos ajuntados, que são essas pedras, são todas as pessoas que confessam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, gente, esta pedra principal, né, que é Jesus, é a primeira pedra viva. Lá no Evangelho nessa profecia de Isaías, nós vimos, falar que é a pedra que vive, é angular, é preciosa e é viva. Agora, nós, para fazermos parte desta igreja que Jesus então edificaria e está edificando, nós também precisamos ser pedras vivas. Então existe uma trajetória na nossa caminhada e nesta nossa vida como igreja. Em primeiro lugar, nós precisamos ter a revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E não só ter a revelação, como confessar isso com os nossos lábios. No momento em que nós confessamos, nós ali nos tornamos pedras vivas. E essas pedras vivas serão lapidadas para se tornarem pedras preciosas. Vejam que o apóstolo Pedro entendeu de tal forma isso, que na primeira epístola de Pedro, vamos olhar lá, já ele na sua velhice, vamos ver o que ele escreve. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. Quando ele fala do relacionamento nosso com Jesus Cristo, para que nós sejamos casa espiritual. 1 Pedro capítulo 2, ele diz assim, versículo 1: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, profecia de Isaías 28, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. É a citação de Isaías 28. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus,
que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro declara, queridos, que por revelação do Pai, todos nós seremos transformados em pedras que vivem, em pedras depois preciosas para brilhar, para refletir a verdade, a luz da vida, para refletir quem Jesus é. Vamos pensar numa pedra. Todo mundo já teve uma pedra na sua mão. A pedra é algo inanimado, não é verdade? Ela não tem vida nela mesma, ela não se move, ela não se reproduz, ela não tem vida, ela é algo inanimado. Mas ela tem capacidade de transmitir alguma coisa? Também não. Se você pegar uma pedra, a água corre nela. Se você colocá-la debaixo da luz, não acontece nada, ela não reflete. Mas uma pedra que é lapidada é outra coisa. Uma pedra que é lapidada tem cor, tem brilho, uma pedra que é lapidada tem valor. Vamos pensar no que acontece numa pedra bruta. Vocês já viram, por exemplo, um diamante bruto? A gente já viu um diamante num anel, né? E aí um diamante num anel lapidado, ele lança uma luz num grande espectro, dependendo da quantidade de ângulos que ele tenha sido lapidado, ele vai refletir a luz de inúmeras formas. Mas até chegar lá, o que acontece com o diamante? Ele é uma pedra bruta, ele passa o primeiro processo, é algo afiado, é uma lâmina grossa de metal que é martelada para quebrar aquela casca externa dele. Então, nós, quando declaramos que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, nós nos tornamos pedras vivas. Mas nós precisamos passar por um processo de lapidação. Esse processo de lapidação, no início principalmente, é bruto. A gente tem que deixar coisas para trás, a gente tem que deixar a nossa capa, a nossa proteção. O que vem é a palavra que vem quebrando as nossas resistências, que vem quebrando a casca na qual nós nos escondemos. Depois disso, a pedra, o diamante, ele precisa passar muitas vezes por... Se vocês tivessem a oportunidade de ver como ele é cortado, são lâminas finas que vão cortando e descascando aquele diamante até chegar na essência dele. Mas mesmo quando chega naquela parte interna dele, às vezes ele precisa passar pelo fogo. Dependendo da pedra preciosa, ela precisa passar pelo fogo, para que o fogo tire ainda mais alguns elementos que estão grudados naquela pedra. Depois de passar pelo fogo, ela precisa passar, para queimar as impurezas, a pedra precisa ser lixada. Lixa é algo agradável? Não. Você já passou uma lixa na mão? No pé? Não é agradável. Mas depois de lixado, vem o polimento. E quando vem o polimento, aí vem o brilho. Então, nós passamos também por esse processo na nossa vida. Às vezes a gente quer receber Jesus no meu coração, conheço o Evangelho, estou aprendendo a palavra e eu quero uma mágica. Agora eu vou refletir Jesus, eu vou brilhar, mas não, nós precisamos passar por este processo de limpeza. Vejam vocês, a prata é um metal, mas a prata bruta,
também não tem beleza. Quando ela é aquecida a mais de 1000 e não sei quantos graus, ali as impurezas se soltam e aí ela se transforma em algo como um espelho. O ourive sabe que a prata está no ponto de se tornar uma joia quando ele olha para ela e ele vê a sua imagem. O ouro, para também ter o seu valor, visto o seu valor, também precisa ser aquecido. Mas aqui nós estamos falando de pedras, como o rubi, como a safira, como a ametista, como o topázio. Cada uma dessas pedras tem uma cor, não é verdade? Uma é verde, uma é azul, outra é vermelha, outra é amarela. Mas brutas, elas são todas iguais. Todas com aquela casca dura que precisa ser quebrada e precisa ser removida. Então, as pedras vivas, Pedro fala que nós somos pedras vivas e que todos nós que cremos em Jesus Cristo como pedra principal, nós vamos nos tornar pedras preciosas. Mas nós precisamos nos deixar lapidar pelo nosso Senhor Jesus. E aqui então nós temos que considerar 2 aspectos nessa lapidação. Existe uma lapidação individual, que daí é a minha vida pessoal, eu como Senhor na minha vida pessoal, que eu tenho que permitir que Ele me quebre, que Ele use elementos cortantes, que Ele use lixa, que Ele use o que for necessário, aquecimento, o que for. Por isso Ele diz, quando passares pelo fogo, não precisa temer porque eu estou contigo. Então nós vamos passar pelo fogo para poder limpar as impurezas. Quando passares pelas águas, muitas vezes, para a purificação de uma pedra, ela passa no fogo e depois ela é jogada na água. Então, para testar a resistência, para esse processo de purificação da pedra, envolve muitas situações que são situações que nós passamos na nossa vida e às vezes nós não queremos passar. Então, existe essa lapidação pessoal e existe uma lapidação coletiva, ou seja, como corpo de Cristo. Aonde o Senhor me colocou? Para que o Senhor me chamou? O que Ele quer que eu faça? Se Ele me coloca num lugar aqui para eu pregar a palavra, Ele trabalha o tempo inteiro na minha vida, porque eu não posso vir aqui e falar de algo que não está acontecendo na minha vida, senão eu estaria falando mentira. Assim, uma pessoa que vai servir num ministério de louvor, que o Senhor levanta, ela precisa limpar o seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Como ela vai cantar se estiver com o coração cheio de entulho? Uma pessoa que vai servir cuidando de pessoas que precisam de uma atenção especial, se ela não se deixa tratar na compaixão, se ela não se deixa tratar nesse cuidado para com as outras pessoas, aquilo dentro de si, tudo não vai ser verdadeiro. Então, como igreja, cada um de nós tem um papel, porque nós somos um corpo, o cabeça é Jesus Cristo, mas nós fazemos parte de um corpo que está ligado a Ele, um corpo que está ligado a Jesus. E todos nós então precisamos, Ele é a pedra angular, e Ele quer que nós sejamos lapidados, porque Ele é o fundamento, gente. E nós vamos ser colocados sobre Ele. E se nós não permitirmos ser lapidados, essa construção vai ruir. E aí tem que começar tudo de novo. E aí nós perdemos a nossa função, nós perdemos a razão da nossa existência. É tão interessante, vamos voltar aqui para 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, ele diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem. Então, nós já somos pedras que já estão sendo
lapidadas. Porque se nós somos pedras vivas, nós já confessamos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e já estamos permitindo que algo saia de dentro de nós como vida. Aí ele disse: vocês estão gerando vida, vocês estão sendo edificados uma casa espiritual, e essa casa espiritual tem um propósito: para seres sacerdócio santo. Casa espiritual, habitação de Deus, sacerdócio santo. E mais adiante no versículo 9 ele fala de nós sermos sacerdócio real. O que é ser sacerdote, gente? Sacerdote é aquele que se coloca entre Deus e o povo. Sacerdote é aquele que tanto ouve de Deus para trazer para o povo, quanto ouve o povo para levar para Deus. Essa é a função de sacerdote. Mas a partir de Jesus Cristo, que se tornou um sumo sacerdote, ele nos chamou a todos para sermos sacerdotes. Então cada um de nós aqui exerce o sacerdócio. Cada um de nós ora a Deus intercedendo por outras pessoas, e cada um de nós recebe uma palavra de Deus para partilhar com outras pessoas. Eu não estou falando de pregação, gente. Eu estou falando de simplesmente partilhar algo com alguma pessoa. Isto é o sacerdócio para o qual nós somos chamados, sacerdócio santo. Nós somos santo é separado. Então nós somos pessoas que foram separadas por Deus para serem aquelas que estão como intermediárias entre Deus e o homem e Deus. Estamos vivendo isso ou não? Porque isso tanto é individual quanto é coletivo. Será que eu estou falando, trazendo de Deus uma palavra para as pessoas que estão ao meu redor? E será que eu estou intercedendo pelas pessoas que estão ao meu redor diante do trono de Deus? Isto é ser pedra viva, gente. Se nós não estivermos vivenciando isso, nós não somos pedras vivas, somos ainda pedras que estão em estado bruto. E fala ali no versículo 9 que nós somos raça eleita, sacerdócio real. O que é ser sacerdócio real? O próprio texto explica que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com uma função: proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o nosso papel como sacerdócio real é testemunhar daquilo que Deus fez e tem feito na nossa vida a cada dia. Temos testemunhado? Quanto mais nós testemunharmos, mais nós vamos sendo limpos, mais lapidados nós vamos nos tornando. E uma vez lapidados, Deus vai nos unindo. E sabe o que nos une? Vamos lá mais uma vez para Isaías, que esse texto é lindo de Isaías 54, 11, que o Senhor fala para o que aqui ele já, o profeta Isaías já falava sobre como o Senhor faria para edificar a sua igreja. Isaías 54, versículo 11. Está falando sobre o futuro glorioso de Sião. Sião não é o monte Sião em Jerusalém. Quando se fala de Sião, hoje se fala de todos aqueles que creem em Jesus Cristo como o Messias e que fazem parte da igreja. Versículo 11 diz assim: ó tu aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras
preciosas. Aqui, o profeta está se referindo ao futuro da igreja quando Jesus vier estabelecer a nova Jerusalém. Então, nós, pedras vivas que estão sendo lapidadas, nós seremos juntados com argamassa colorida. Vocês sabem o que é argamassa? Sabe, né? Argamassa, o que é? Todo mundo sabe? Aquilo que liga as pedras, né? Aquela mistura de cimento que você vai usando na construção e juntando as pedras para que elas fiquem ligadas. Que argamassa colorida é essa que Deus usa para nos ligar uns aos outros como pedras vivas, como pedras que vivem para que a igreja seja construída? São os frutos do Espírito. Porque é o amor, é a paz, é a bondade entre nós, é a benignidade entre nós, é a longanimidade, a paciência entre nós, a fidelidade uns para com os outros. É isto que é o colorido, que vai juntando as pedras para que a igreja seja edificada. Lembram? Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Como que ele edifica? Através do seu Espírito Santo, que gera em nós este fruto. Essa é a argamassa colorida. E aí diz, aí vamos lá para o Apocalipse 21. Apocalipse 21, quando fala da Nova Jerusalém. Vamos ler do capítulo 9 do versículo 9 até o versículo 27. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos e falou comigo, né? Isso é João, né? O apóstolo João, na visão que ele teve. Então ele diz que os 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos flagelos falou com ele, dizendo: vem, e eu vou te mostrar a noiva, eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro. Gente, quem é a noiva? Quem é a esposa do Cordeiro? Com quem que o Senhor Jesus vai voltar para se casar? Quem é a noiva? A noiva é a igreja. A noiva não sou eu sozinha. A noiva não é você sozinho ou ela sozinha. A noiva é a igreja. Esta igreja que ele diz que virá buscar, adornada, sem mácula, sem ruga, sem mancha, ou seja, as pedras vivas, lapidadas, que foram se unindo através da ação do Espírito Santo, com os frutos do Espírito, que são gerados de Jesus através do Espírito em nós. Como nós estamos vivendo uns para com os outros? Com mágoas? Com ressentimento? Com falta de perdão? Com situações não resolvidas? Como nós estamos vivendo? Se a argamassa colorida, que é todo o fruto do Espírito, não estiver sendo vivenciado entre nós como igreja, nós não estamos sendo edificados casa espiritual. E não vamos poder oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. O texto lá de 1 Pedro diz que nós ofereceríamos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Que sacrifícios espirituais são estes, gente? Fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. É o único sacrifício que nos cabe fazer. Em todo tempo confessar que Jesus é Senhor daquela situação que nós estamos vivendo.
Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não consiga saber como vai superar aquela situação, mas nós declaramos: Jesus é o Senhor da minha situação. Gente, eu vou dizer para vocês que desde que eu aprendi a olhar desta maneira, a minha vida se tornou uma vida de paz. Literalmente. Porque eu sei, a minha parte é interceder, a minha parte é ensinar dentro da minha missão, aqui na frente ou sentado com alguém, e eu descanso, porque eu sei que o Senhor está comigo e Ele está fazendo a obra dele, porque eu só entrei na obra que Ele já tem preparada, como um instrumento. Então, sacrifícios agradáveis a Deus são o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Vamos continuar. A noiva, então, quem é? A igreja. Jesus virá para buscar a igreja sem mácula. Não só este segmento aqui da igreja, toda a igreja de toda a face da terra. Amém. Então, aí vocês podem entender por que está havendo hoje um movimento para que a igreja se una, para que a gente possa entender que pessoas têm chamados diferentes, ministérios diferentes, mas se existe um só Senhor, se existe uma só fé, se existe um só batismo, se existe um só Deus e Pai de todos, nós somos um. Amém, gente? Não vamos criticar esse porque é isso, aquele porque é aquilo, ou aquele, ou ficar olhando as diferenças. Vamos olhar sim para aquilo que nos une. E vamos clamar para que a gente possa ainda mais ser unidos. E vamos fazer a nossa parte, vamos declarar nas nossas orações: Jesus, tu vens buscar uma noiva. E nós queremos ver essa noiva se formando nessa cidade, nesse estado, nessa nação, nas nações da terra, independente da sua cor, independente da raça, independente da língua, mesmo que tenhamos teologias diferentes, mas se temos o que está escrito lá em Efésios 4, gente, nós precisamos saber o capítulo de Efésios 4 de cor, porque isso vai nos mover no momento em que vemos as diferenças. Um só Senhor, um só batismo em Cristo Jesus pela igreja, uma só fé em que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, um só Deus e Pai de todos, uma só vocação. Qual é a nossa vocação? É de sermos filhos, é de sermos aqueles que vivem para servir o Senhor, em nome de Jesus. Então, vem e mostrar-te-ei, diz o texto, a noiva, a esposa do Cordeiro. E então ele me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e ele me mostrou a sua cidade, Jerusalém. Jerusalém aqui não é a cidade física, gente. Jerusalém significa cidade de paz. Então, a nova Jerusalém vai ser uma cidade de paz. E essa Jerusalém descia do céu da parte de Deus. Então, não é a Jerusalém física que está lá no Oriente Médio, em Israel. É aquela que vai descer do céu como um símbolo de paz. Aqui diz: a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor será semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Agora vejam aqui as características dessa cidade. Tinha o que João viu, tinha grande e alta muralha. Essa muralha tinha 12 portas, da mesma forma que a Jerusalém, a cidade antiga de Jerusalém na terra hoje, também tem 12 portas. Mas vejam qual é o fundamento das 12 portas da cidade de Jerusalém que virá do alto. Junto às portas, 12 anjos, e sobre elas os nomes inscritos, que
são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Aqui nos mostra que Israel e a igreja, os 12 tribos de Israel estarão com o seu nome lá, e todos aqueles que dessas tribos receberam a Jesus como Messias vão fazer parte dessa cidade, vão fazer parte dessa muralha. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Gente, veja que interessante, o fundamento desta cidade, da Jerusalém Celestial, que virá, o Cordeiro trará, que virá dos céus, o fundamento dela é o fundamento dos apóstolos, é a doutrina dos apóstolos, é aquilo que os apóstolos deixaram para nós aprendermos. Por que então nós precisamos nos concentrar no fundamento bíblico deixado pelos apóstolos como doutrina de Cristo para nós? Porque isto será o fundamento dessa cidade celestial, dessa nova Jerusalém, da qual também nós faremos parte. Agora vejam como nós faremos parte. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com uma vara até 12.000 estádios, o seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, jaspe é uma pedra preciosa. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade, lembro que os fundamentos são os 12 apóstolos, o ensino dos 12 apóstolos. Os fundamentos dessa muralha estão adornados de toda espécie de pedras preciosas, que somos nós. Nós que temos a vida fundamentada nos princípios elementares da doutrina de Cristo, ensinado pelos apóstolos, deixado para nós pelos 12 apóstolos, por escrito para nós faremos parte desta muralha como pedras preciosas, se nós nos deixarmos tratar como pedras vivas durante toda a nossa vida até a volta de Jesus. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo é de safira, o terceiro é de calcedônio, o quarto é de esmeralda, o quinto é de sardônio, o sexto é de sárdio, o sétimo é de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Pedras preciosas. O que cada um de nós quer ser? Uma ametista, que é lilás? O jaspe, que é verde? Queremos ser o quê? Queremos ser a safira, que é azul? O que nós queremos ser, gente? As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário. Gente, não existe templo, porque nós somos o templo. Porque nós, pedras vivas que estamos agora enfeitando as muralhas, nós somos o templo. Porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol, nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão
glória e honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então nós precisamos, amados irmãos, refletir sobre onde nós estamos, sobre que estágio nós estamos, sobre que etapa deste processo nós estamos. Se nós já tivemos a revelação de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, e se nós temos a coragem de declarar isto para outras pessoas, nós somos pedras vivas. E se nós estamos nos deixando lapidar pelo Senhor, permitindo que Ele vá aparando, tirando de nós tudo aquilo que não se assemelha a Jesus Cristo. Porque senão, o que nós vamos refletir? Nós precisamos, todas essas pedras preciosas vão refletir a luz do Cordeiro, tanto que não precisará mais nem do sol nessa cidade, porque o Cordeiro será a lâmpada, e nós, pedras preciosas, refletiremos a luz do Cordeiro, que é a lâmpada. Vocês podem imaginar isso? Então, o quanto é séria a nossa vida para o Senhor. Nós não somos qualquer coisa. Não somos. Vamos tirar da nossa mente esta ideia de que o Senhor vem para nos dar coisas nessa terra. Aqui na terra Ele nos dá aquilo que nós precisamos para poder servi-lo. E tudo que Ele colocar na nossa mão é exclusivamente para servi-lo, para que tudo isso aconteça. Às vezes Ele nos permite ter cargos, ter situações, ter condição financeira para nos lapidar, para tirar de nós a soberba, a vaidade, o orgulho, a inveja, todos esses sentimentos que são imundícia diante de Deus. São coisas imundas. Lembram lá do sábio Salomão, que falou no final da vida dele? Ele teve tudo, ele experimentou tudo, ele teve todas as riquezas, ele teve todo o conhecimento, toda a sabedoria, ele fez aliança com grande parte do mundo conhecido daquela época. Ele teve, além das esposas, 700 concubinas, por causa das alianças com os países, né? Com as nações. O que ele disse no final da vida dele? Tudo é vaidade e é correr atrás do vento. Uma única coisa vale: temer ao Senhor e andar nos seus mandamentos. Então, para que nós sejamos pedras preciosas, nós precisamos temer ao Senhor e andar nos seus mandamentos. Não como algo penoso, mas como algo que nós fazemos porque queremos estar lá. Eu quero estar lá naquela muralha, ornamentando a muralha com a minha vida. Então, eu quero que Deus quebre tudo que precisa quebrar, que tire aquilo que precisa tirar. Amados irmãos, vamos voltar um pouquinho lá no 1 Pedro. Agora vamos ler no capítulo 2, versículo 21. Diz assim: portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que Cristo também sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Jesus, a pedra principal, a pedra angular, a rocha,
o fundamento eterno, a rocha eterna. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O texto de Hebreus capítulo 5, versículo 7 diz isso, gente. Que Jesus, durante o tempo dele como filho do homem, ele suplicou, ele clamou, ele derramou lágrimas, porque ele vivia num corpo humano. Ele sofreu, mas ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por isto hoje ele está assentado à direita de Deus Pai, intercedendo para que nós nos deixemos tratar como pedras que vivem, para nos tornarmos as pedras preciosas com os nomes escritos no livro da vida, para que quando ele voltar, quando a nova Jerusalém vier dos céus para se estabelecer aqui, todos nós façamos parte dela. Amém, amados? Então, este é o nosso chamado. Jesus é o caminho. E nós acabamos de ver qual é a nossa caminhada. Então, é tempo de refletir, é tempo de nós buscarmos de todo o coração, primeiro nas nossas vidas, para depois nós podermos fazer a diferença na vida da igreja. Porque se nós não formos lapidados no nosso particular, nós não temos nada para oferecer para a igreja. Não temos nada. Jesus não vai juntar com argamassa colorida aquela pedra que não vai encaixar. Porque as pedras lapidadas, elas se encaixam. Elas têm faces que se encaixam. Pedras brutas não têm faces lisas. Então elas não se encaixam. Amém? Vamos orar. E nesse momento eu queria primeiro orar, depois Karine pode colocar a canção para nós refletirmos aonde nós estamos e para nós dizermos: Senhor, eu preciso da tua revelação. Eu preciso da revelação de quem Jesus é para mim hoje. Eu preciso da revelação de como eu estou como pedra que vive. Eu preciso da revelação de em que estágio eu estou de lapidação. Vocês viram que aqui no texto lá que nós lemos de Apocalipse, antes de falar que só entrarão nesta cidade os inscritos no livro da vida, fala de um pecado que é comum na nossa vida de hoje, que é a mentira. Nem fala de coisas como matar, mas fala da mentira, porque mentira é totalmente o oposto de Jesus, porque Ele é a verdade. Então, se temos costume de mentir, se temos uma vida com algumas mentiras, é tempo de pedir para o Espírito Santo que nos lapide, nem que doa, que nos lixe, que limpe da nossa vida, para que a gente possa viver em verdade. Pai querido e amado, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra é viva e eficaz. Está escrito que ela é como uma espada de 2 gumes, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Uma espada de 2 gumes corta dos 2 lados, está cortando aqui o meu coração enquanto eu falo, e está cortando o coração dos irmãos que estão ouvindo. Isso com um propósito, para que nós possamos discernir o que é pensamento e propósito do nosso coração e aquilo que é a Tua verdade atuando em nós. Então, Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra e te agradecemos por podermos refletir juntos sobre ela. E nós queremos sim, Senhor, todos nós sermos unidos por esses frutos do Espírito, por essa argamassa colorida entre nós aqui e com outros irmãos que também estão na mesma busca, porque queremos fazer parte desta cidade celestial, dessa Jerusalém celestial
que terá, Senhor, 12 portas, então ela será grande. Ela terá em cada porta uma pérola, Senhor. A pérola é fruto de sofrimento. Uma pérola se forma numa concha, sofrendo agressões durante toda a sua vida, até o momento em que ela fica com aquela camada de madrepérola, pérola, bem resistente e bem brilhante. Senhor, nós queremos ser essas pérolas preciosas que vão ornamentar as muralhas da tua cidade, para refletir a tua luz como cordeiro, a luz do mundo que vai estar no centro da cidade, olhando para cada um de nós. Senhor, nós estamos aqui para essa trajetória, foi para isso que tu nos chamaste. Que cada um de nós agora possa refletir e deixar o Espírito de Deus atuar nos nossos corações, porque o Espírito quer construir algo novo em cada vida aqui presente. Obrigada por isso, Senhor. Tudo é para Ele, tudo é para Ele. A Ele é glória para todo sempre. Os anjos